Eu que Vou agradeço. passar a palavra agora para as também queridas do meu coração, professora Luciana Fernandes Berlini, pós-doutora em Direito das Relações Sociais pela UFPR, doutora e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, professora e coordenadora adjunta da Universidade Federal de Lavras e professora do curso de especialização em avaliação do dano pós-traumático da Universidade de Coimbra. Professora Yara Antunes de Souza é doutora e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, especialista em Direito Processual e Direito Civil, pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito, nosso CEBID, professora de graduação e pós-graduação do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, chefe do DEDIR, DTM da UFOP, advogada do NAJOP, UFOP, membro do IBDFAN de Minas, da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas. Elas trataram de um artigo também interessantíssimo, chamado Autoridade Parental e Lei da Palmada, e vão aí expor para nós as reflexões que elas fizeram aí nesse texto. Com a palavra, vocês duas, muito obrigada aí pela participação. Bom dia a todos e todas. É para mim uma honra enorme, né, fazer parte dessa tão relevante obra. Exatamente por isso eu te agradeço, Carol. Agradeço também a professora Luciana Dadalto, queridíssima. Eu fico extremamente honrada, principalmente por fazer parte dessa obra com tantas pessoas que me são tão queridas. Eu faço coro às demais aí, cumprimentando a professora Maria de Fátima, que nos orienta, nos conduz e é inspiração para todos. Professor Dimas, eu estava te ouvindo e te parabenizo pela apresentação. Cumprimento também as queridas professoras Renata, professora Goretti, as professoras do Paraná, também cumprimento, né? Saudades aí da minha época na UFPR. E te agradeço, Carol, também por essa oportunidade, que não foi a única, né, na minha trajetória acadêmica, e eu te agradeço por tudo que você fez e faz por mim também. Muito obrigada. E cumprimento a FOP, né, não só por essa obra, mas também por todas as obras aí que já foram, inclusive, mencionadas. E eu tive a incumbência de escrever esse artigo com a minha querida Yara, minha irmã socioafetiva, a quem as palavras seriam insuficientes para agradecer. E eu tenho que ser breve aqui, então eu vou direto ao ponto. Quando tratamos com muito cuidado da temática relativa à autoridade parental na perspectiva da Lei da Palmada, a gente já faz uma avaliação dessa perspectiva, tendo em vista que a violência infantil é hoje uma situação de saúde pública. Nós enfrentamos um problema muito sério e alarmante no Brasil. Para vocês terem uma ideia, pelo Disque Denúncia, o Brasil recebe, em média, 233 notificações de violência contra criança e adolescente. E em 70% dos casos, essas denúncias se referem à violência praticada dentro de casa, né, especialmente dentro de uma relação parental, o que é bastante assustador, porque é uma violência cometida por quem, em regra, tem o dever legal de cuidar. E o que a gente observa é que, embora a Lei da Palmada ela seja passível de críticas, o que nós vamos ver é que por trás dela está uma intenção louvável e urgente de se combater a violência na relação parental, de se combater a violência doméstica. E ela faz alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente, como nós apresentamos no capítulo, especialmente para retirar a noção que se tinha, até em razão de uma confusão trazida pelo próprio Código Civil, de que as crianças, na verdade, elas têm o direito de serem educadas e cuidadas sem a utilização de castigos físicos, sem a utilização de um tratamento cruel ou degradante. A lei foi tratada de forma pejorativa, inclusive em seu nome, né, com a tentativa de falar que é menos importante, mas a lei sequer fala de palmada. O objetivo é realmente combater os casos de violência doméstica, os casos que são e que vem acontecendo com tanta frequência. O que nós demonstramos, inclusive, no trabalho, é que, do ponto de vista das sanções, a lei não trouxe nenhuma inovação. Então, aquelas pessoas que muitas vezes criticaram, afirmando que um pai poderia ser preso em razão de uma palmada, isso não existe, não tem nenhum tipo de menção dessa na legislação, como eu disse, nem fala em palmada.
a lei se limitou, ao alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a repetir as sanções que lá estavam previstas. Nós sabemos que muitas vezes a violência perpetrada no seio familiar, ela pode ser tipificada penalmente. E aí nós teremos, por exemplo, uma lesão corporal, uma violência sexual, que vai culminar nessa responsabilidade penal também. Mas fato é que o grande contributo dessa legislação, da Lei da Palmada, na verdade, deixar bastante claro que as crianças e os adolescentes não têm aí que ser educados com a utilização de castigos físicos, não devem receber nenhum tipo de tratamento cruel ou degradante, porque não há essa correlação com a educação, com a disciplina, orientação, inclusive, que vem também da psicologia. Além disso, nós temos com essa legislação, que é de 2014, uma série de políticas públicas, né, uma série de medidas que tentam minimizar o problema da violência infantil, especialmente na relação parental. E aí, né, em razão do meu tempo, eu vou passar para a professora Yara, para que ela, dentro dessa linha de raciocínio, conduza aí o que foi dito por nós no nosso trabalho, convidando desde já todos aqueles que estão nos assistindo para adquirir a obra e para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia a todas e todos. Vou fazer breves agradecimentos à Ana Carolina, a Carol querida, a professora Luciana Dadalto também pelo convite, pela possibilidade de participar dessa obra. A editora Foco, obrigada, Léo, obrigada, Roberta. E dizer da minha alegria, né, de poder trabalhar esse tema tão caro a nós, professoras e professores de Direito das Famílias, né, que é a autoridade parental, e no caso da Luciana em específico, a Lei da Palmada, e a honra mesmo de poder dialogar esse tema com a professora Luciana Berlini. Eu me sinto, parafraseando a professora Thaisa, né, Lima, da PUC Minas também, em uma festa da intelectualidade. Acho que é bem isso, né, como ela gosta de dizer. Então, assim, queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com todas e todos, em especial com a minha mestra, mentora, minha base, que é a professora Maria de Fátima, mas também ao lado da Thaís, da Gorete, da Renata, do Dimas e de todos os outros e todas as outras. Então, muito obrigada e vamos lá, meus últimos minutinhos aí para passar um recado a partir, né, continuando o que a Lu Berlini trouxe para a gente. Parece-nos, né, e é isso que a gente tenta demonstrar no artigo, que a Lei da Palmada ela vem numa ideia de reeducação da sociedade, numa ideia de quebra de preconceitos, de paradigmas anteriores que não coadunam mais com o próprio conceito de família e com a própria concepção de família pós-Constituição de 88. Se nós temos, né, na Constituição a dignidade da pessoa humana alocada no centro do ordenamento jurídico, fazendo com que o próprio conceito de família se altere, né, para trazer a ideia de livre desenvolvimento da personalidade, de proteção específica de cada membro dentro dessa família, nós não podemos mais falar em hierarquia, nós não podemos mais falar, e aí a gente gostaria de frisar isso com muita força, que não podemos trabalhar a ideia das crianças e adolescentes diante da autoridade parental, que é chamada no Código Civil, né, de poder familiar, já foi trabalhado muito bem aí pelas colegas anteriores. Nós não podemos trabalhar as crianças e adolescentes como objeto de direito, né? Elas são sujeitos, são pessoas em construção de autonomia, de personalidade e que, portanto, a autoridade parental não pode servir apenas como meio de proteção, mas, em especial, como meio de promoção dessa autonomia. Então, no meu último minuto aí, eu gostaria de dizer que o exercício da autoridade parental, ele deve garantir, então, esse livre desenvolvimento, é claro, numa ideia de correção, de respeito, como prevê o próprio Código Civil, mas na busca de uma autonomia e da garantia do discernimento da criança e do adolescente na maior medida
do possível. Então, eu quero pedir licença para você só para ler a última frase do nosso texto, né, onde dizemos especificamente que, logo, a vedação de violência contra os filhos, que é isso que a professora Luciana muito bem disse, né, a vedação de violência contra os filhos no castigo imoderado, incutido pelos pais ao buscarem obediência e respeito, não é uma limitação à autoridade parental em si, mas é, na verdade, uma conformação do Instituto da Autoridade Parental à função constitucional da própria família, ou seja, de garantia do livre desenvolvimento da personalidade de todos os membros. Então, convido a todas e todas a lerem o nosso texto, a adquirirem o livro, a lerem os demais textos dos demais colegas e colegas, as colegas e os colegas, né? E agradecer. Obrigada, gente. Até. Estou muito ansiosa para escutar os outros expositores. Um abração. Obrigada, Yara. Obrigada, Luciana. É tão bom, né, ver assim, um orgulho dessas meninas que desenvolvem esses temas tão bem. Muito obrigada. O texto de vocês é também imperdível.